Nesse vídeo eu separei algumas situações que você passa provavelmente e que você acaba perdendo dinheiro. Então eu listei aqui 4 situações que fazem você perder dinheiro e você não percebe. Se você é novo no canal, meu nome é Raul, não deixe de se inscrever e deixar o like se você gostar do conteúdo ao final do vídeo. E me segue no Instagram também, caso você queira acompanhar mais conteúdo sobre investimentos. A primeira situação que o investidor ele acaba passando quando ele começa a investir é pensar somente no longo prazo. E é um pouco contraditório pensar só no longo prazo, porque muita gente acaba te falando para você sempre pensar no longo prazo. Principalmente quando a gente tem quedas acentuadas ali na renda variável, quando algum investimento acaba não indo bem, o pessoal acaba sempre falando para você, pensa no longo prazo é que vai voltar esse investimento. E tem alguns investimentos que eu fiz durante a minha jornada de investidor que acabaram não trazendo retorno no tempo que eu esperava. Por exemplo, 2, 3, 4, 5 anos investindo em um ativo e eu não vi ali esse retorno acontecer. Muita gente acaba achando que longo prazo é acima de 10, 15 anos, mas a gente tem ali a divisão de curto prazo, médio prazo que é até 5 anos, longo prazo de 5 a mais ou menos 10 anos e longuíssimo prazo que aí é ad eterno, né? Até onde você achar que seja possível. Eu gosto muito de uma frase de uma pessoa que eu sigo e admiro aqui no YouTube, que é o mestre dos derivativos. Se vocês não acompanham o canal dele, eu recomendo para você acompanhar. Ele fala muito que o longo prazo é a soma dos curto prazos que a gente tem na bolsa de valores ou na jornada de investimento. Tudo que a gente tem de resultado no longo prazo vem do curto prazo que a gente fez, ou seja, os investimentos que nós escolhemos durante ali a nossa montagem de carteira, as ações que a gente julgou que eram boas, os fundos imobiliários que a gente achava que eram legais, os fundos de investimento em renda fixa, enfim, investimentos no exterior, tudo isso é curto prazo. Então quando a pessoa fala assim, não, tem que pensar no longo prazo, às vezes eu penso assim, não é para você ignorar o que está acontecendo agora, mas também não é para você desesperadamente sair fazendo coisas na sua carteira ou girar patrimônio exageradamente, sem pensar no que isso vai causar de efeito no longo prazo. E também você sair comprando que nem louco quando a bolsa está em queda, isso vai ter um efeito no longo prazo. Esse efeito pode ser positivo ou negativo. A questão é, você sempre pensar no longo prazo só nisso pode ser uma armadilha mental que você está colocando na sua cabeça. Então, o que eu faço para mim, né? Quando a gente tem tendências de queda na bolsa, eu acabo analisando e vejo se vale a pena comprar mais ou não. E é isso acaba me tirando de certas armadilhas do mercado. Caiu, comprou, preço médio, e eu vou chegar lá nos próximos pontos. O segundo ponto é justamente a questão do preço médio. Vi muitos investidores já falando sobre isso, né? Olha, eu comprei mais para reduzir meu PM, né? Que é a sigla para preço médio que o pessoal usa aí em fóruns, em discussões na internet. E eu no começo, quando eu investi, eu fazia muito isso. Principalmente em fundos imobiliários, quando tinha uma queda de fundo imobiliário, eu chegava lá e comprava para reduzir meu preço médio para uma questão mental só, porque o mercado não sabe qual é o seu preço médio, o mercado não está nem aí qual que é o seu preço médio. Ninguém sabe o quanto você gastou, ou você pagou numa ação ou num fundo imobiliário. Então, de verdade, preço médio não existe preço médio. O preço médio só vai existir para você pagar ou não imposto. Quando a gente tem quedas de fundos imobiliários, por exemplo, ou de ação, e a gente compra só para reduzir o PM, pode ser uma alternativa burra. Eu sei que pode ser um pouco forte isso, mas eu quero tentar abrir a cabeça de você que está vendo esse vídeo. Por quê? Quando a gente tem um prejuízo na bolsa, a gente não vai pagar imposto. Eu posso vender um fundo imobiliário no prejuízo e compensar com outro que tem lucro, por exemplo. E se você ficar reduzindo o preço médio toda hora, você acaba não tendo esse prejuízo acumulado que pode ser útil para outro lucro que você tenha em outro ativo da mesma categoria. Então, por exemplo, eu tenho, vamos chutar um exemplo bem ruim aqui, Magazine Luiza, você comprou a R$ 25, hoje deve estar 9, voltou para 2, desdobrou para 9, enfim, um prejuízo bem alto, e você ficou reduzindo o preço médio em vez de comprar uma outra ação que estava subindo tendo lucro. Agora você tem uma ação ruim, com preço médio baixo, e que se tiver um pequeno lucro você vai ter que vender, pagar imposto sobre isso. Então, preço médio é um viés de mentalidade, é uma aversão à perda que a gente fala no mercado. Aquela pessoa não aceita que ela está no prejuízo, então o que ela faz? Ela fica comprando sempre para reduzir o preço médio, para
psicologicamente achar que ela não perdeu, mas no fundo ela perdeu. A verdade é que ela perdeu dinheiro. Aquela famosa frase que todo mundo fala também, só tem prejuízo quem vende. Isso é uma bobagem sem fim, porque o mercado já precificou aquele ativo naquele valor. Se você jogar no home broker o valor que você quer vender, não vai vender. Então, na verdade, você já está no prejuízo. A questão é, você não quer aceitar. Eu mudaria essa frase, só tem prejuízo quem aceita o prejuízo, e não quem vende, porque o prejuízo já está lá. É uma questão de você aceitar ou não. Então, o preço médio, eu acho assim, é uma grande perda de tempo você ficar sempre focado no preço médio. Isso vai te fazer perder dinheiro. Por quê? Porque você não vai olhar para outras oportunidades do mercado que talvez estejam mais claras para você ganhar o dinheiro que você precisa. Tá, Raul, mas qual que é a solução então? O que você faz? Eu, no meu caso, o que eu faço quando cai? Eu não compro ou espero o momento ideal que eu acho que não vai cair mais, pelo menos, tá? Então a gente está vendo o Brasil agora muito barato, muitos ativos em queda e nada é bom ou ruim intrinsecamente. Tudo é bom ou ruim em relação a algo. Então eu sempre falo isso. Um investimento ele não é bom por si só, ele é bom em relação a alguma coisa. Então nesse caso aqui, Brasil, na minha opinião, está barato demais para ser ignorado. Não é que é ruim ou que está bom. Está tão barato que a gente precisa olhar com atenção a alguns ativos que estão aí com algumas oportunidades. Se você quer aprender mais sobre isso, olha aqui na minha playlist da carteira do canal, eu postei o vídeo anterior que é a carteira do canal. Então dá uma olhada na minha análise aí de mercado, das coisas que eu fiz na carteira, uma carteira pública, e isso pode te ajudar aí a você tomar decisões melhores. Terceira coisa que você faz, e provavelmente você perde dinheiro e não percebe, é focar exclusivamente em empresas que paguem dividendos, ou em ativos que paguem dividendos, por exemplo, fundos imobiliários que pagam rendimentos mensais. E muita gente me critica falando assim, não, mas dividendo é vida, dividendo é uma questão psicológica, porque cai na conta o dinheiro, tudo bem, mas no final é o retorno total da carteira que importa. Não importa se você ganhou 20% de dividendos e perdeu 20% de patrimônio, no final é zero. Você não ganhou nada. Você poderia ter ganhado alguma coisa jogado no Tesouro Direto, esperado lá um ano e render 10, 11%, que é o CDI. Então, assim, focar exclusivamente em empresas que paguem dividendos não é saudável para sua carteira. Primeiro, porque o patrimônio não vai crescer e a única forma que você tem é de reinvestir o dividendo. Ok, beleza, até aí tudo bem. Mas desde que esse patrimônio não caia proporcionalmente ao dividendo. Aí você tem o juro composto. Agora, se toda hora que te pagam um dividendo, o valor da cota ou da ação cai e você reinveste, no final você está ficando no 0 a 0. Tome muito cuidado com isso, com esses gurus de investimento. Sem querer, acabei virando um, mas não era a minha intenção. Minha intenção era falar a verdade sobre investimentos e é o que eu venho fazendo até agora e o que eu fiz para minha carteira e as experiências que eu tive até então. Como você pode evitar isso? Ou melhorar, achar uma solução para esse caso, que é investir em empresas de dividendos. Ou seja, eu não só criticando isso, mas quero trazer uma solução para você também. Procure empresas que tenham payout ratio de até 70%. O que é o payout ratio? Quando a empresa apura o lucro líquido, algumas empresas distribuem todo o lucro para acionista. Por quê? Ela julga que ela não tem capacidade mais para pegar esse dinheiro, reinvestir no próprio negócio e gerar um lucro maior lá na frente. Por isso que empresas que pagam dividendos são empresas mais sólidas, têm mais anos no mercado, porque ela já não tem mais para onde crescer, assim, exponencialmente falando, né? Agora, quando a gente pega empresas small caps, por exemplo, não pagam dividendos porque ela precisa do lucro para reinvestir no próprio negócio, crescer, ganhar market share e ter um lucro maior no próximo resultado. Então, qual que é a ideia aqui? É você procurar empresas que tenham crescendo, que é crescimento e dividendos. Como que você acha isso? A empresa que pega ali o lucro líquido, pega, por exemplo, 70%, dá para o acionista e os outros 30% ela reinveste no próprio negócio para ter um crescimento não exponencial, mas pelo menos um crescimento ali no lucro líquido no próximo exercício. E você pode procurar esse tipo de empresa no Status Invest, ali em busca avançada, ações e colocar os parâmetros lá, payout de 70%, por exemplo, ou dividend yield de 7 a 8%, porque normalmente as empresas que pagam mais de 10% de dividendo são justamente as empresas que acabam distribuindo todo o lucro em dividendos para os acionistas. E se você está gostando do conteúdo, deixa o like para o YouTube te recomendar vídeos como esse, se inscreve no canal para também não perder nenhum dos meus próximos vídeos.
E para finalizar, uma coisa que as pessoas fazem que acabam perdendo dinheiro é fazer rolo, se meter em rolo para ficar rico rápido. O que eu quero dizer com isso? É você entrar numa aula magna gratuita de um youtuber que vai falar sobre investimentos, a semana dos dividendos, fica te enrolando a semana toda e no final ele vai lá e te oferece um curso. Olha, de R$ 1.500 por zero ou de R$ 1.500 por R$ 200, é a única chance, é a Black Week, é a Black Friday dos dividendos. Olha, não tem segredo. As ações que essas pessoas investem não são diferentes das ações que você vê no mercado. É só você escolher bons setores, de empresas boas, escolher empresas que tenham um payout ali até 70% e investir mensalmente, sempre otimizando a carteira para não comprar no fundo, tá? E como que você pode fazer isso? Você pode olhar num vídeo que eu vou colocar aqui, é como analisar uma ação. Também tem outro vídeo que eu fiz, que é por isso que o mercado oscila. Vou colocar aqui também para você clicar. Se você está no celular, consegue ver, mas você pode procurar no meu canal, vão ter esses vídeos que eu falo sobre isso. Outros rolos que você precisa evitar na sua vida para não perder dinheiro, na minha opinião, tá? Imóvel de leilão, tem um monte de gente que está fazendo agora e começa a falar que é a solução para você ficar rico. Eu já fui atrás disso, é muito rolo atrás de imóvel de leilão. Tem gente que entende que ganha muito dinheiro, assim como tem gente que joga pôquer e é milionária jogando pôquer. E eu não vou jogar pôquer para ficar milionário, porque eu vou perder dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro no cassino, tem gente que ganha dinheiro com várias coisas e uma delas é imóvel de leilão. Você precisa tomar muito cuidado porque vai despender um dinheiro muito grande de uma vez só e você não sabe aí o que vai encontrar. Então, se vai fazer esse tipo de rolo, pesquise bem, não é em curso da internet que você vai saber, tá? Procure advogados competentes para te auxiliar. Outro rolo, abrir franquia. Olha, eu já vi cada história de abrir franquia. Franquia é um negócio assim que é bom para quem tem a franquia, né? O franqueador que fez a ideia do negócio. Agora, para os franqueados, já vi muita história. Então, aí meu sonho é juntar R$ 200 mil para eu comprar uma franquia. Cara, não faz isso, tá? Só se mete com esses rolos se você tem muito dinheiro e você realmente pode perder ali pelo menos uns 200, 300 mil e não vai acontecer nada na sua vida, o que não é a maioria dos brasileiros. Outro rolo para você não entrar, e é o último aqui, vou acabar esse vídeo já, é você atuar, empreender em áreas que você não é bom, fora da sua atuação hoje que você faz. Então, sei lá, um Uber vai fazer imóvel de leilão, nada a ver. Vamos supor um jornalista que quer abrir uma franquia de chocolate. Cara, vai dar errado, você não sabe do ramo que você está trabalhando, você não sabe nada. Tem um vídeo que eu fiz aqui, eu vou deixar o card também, que é como abrir um negócio de sucesso. Eu sou empresário, eu tenho algumas empresas, então eu tenho alguns ensinamentos também para passar nessa área. E também você fazer algo que é fora da sua área de atuação. Ou seja, um advogado que abre uma hamburgueria. Cara, não vai dar certo, já estou falando, não vai dar certo. Você vai achar exemplos aí de exceção, ou seja, um advogado lá na Suécia conseguiu abrir uma hamburgueria, hoje é um McDonald's. Você não é esse cara, não vai ser. Então não adianta você achar que você é diferenciado, porque não é. A média somos nós. E para ser fora da média tem que ser bem diferente, tem que ter muita sorte, tem que nascer no país certo, enfim, tem que ter o conhecimento correto também. Então eu falo para você, não se enfie em rolo, porque vai dar ruim. Se você não sabe exatamente a área que você está entrando, não entre, porque você vai perder dinheiro. E é isso, esse foi um vídeo mais descontraído que eu queria trazer, mas para dar umas dicas aí para vocês no mundo dos investimentos. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, que eu sei que tem muita gente que gosta do conteúdo e não é inscrito no canal. Deixa o like para o YouTube te recomendar. Comenta se você já se enfiou em algum rolo aí de dinheiro que você perdeu dinheiro ou não também. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.